Olá, você aí da internet, do Facebook, YouTube, bem-vindo ao meu canal. Bom, aqui quem está falando é o professor Leonardo da Mata, e vamos começar hoje com mais uma aula de biologia. Então, o assunto de hoje é sobre bactérias, exatamente. Então a gente vai entrar na área da microbiologia, tá? Então a microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, vírus, bactérias, fungo, ácaro, etc. Tá? Então vamos no quadro comigo? Tá? Vamos lá? Então, o que são bactérias? Então, as bactérias são micro-organismos, tá? São micro-organismos que pertencem ao reino Monera. Tá? Então a gente vê o seguinte: então são 5 reinos que existem. Então você tem o reino que? O reino protista, o reino fungi, tá? O reino animalia, o reino plantae, tá? E esse daqui, o reino Monera. Então o reino Monera, ele pertence o que? Ele pertence às bactérias e às cianobactérias. Cianobactérias são bactérias azuis. A palavra ciano refere-se à bactéria, a palavra ciano refere-se a azul. Ou algas entre aspas, tá? Azuis. Porque a gente sabe muito bem que as algas não são o que? Plantas, tá? Elas são o que? Elas são fungos, tá? Então é algas entre aspas, tá? Então cianobactérias são bactérias azuis, tá? Então quais são as principais características desse micro-organismo? Então as suas principais características são o que? Ser unicelular. Então a bactéria é um ser unicelular. Por que unicelular? Porque a bactéria só possui só uma célula só. Então, se é um ser que possui apenas uma célula, então é um ser unicelular. Ser procarionte. A bactéria é um ser procarionte. Então, se a bactéria é um ser procarionte, então a bactéria não possui a membrana nuclear. Então, o material genético da bactéria, ele fica o que? Ele fica disperso no citoplasma. Então, o DNA bacteriano fica o que? Ele fica solto no citoplasma. Na verdade, o DNA bacteriano ele fica preso a uma dobra de membrana chamado mesossomo, tá? Então, não possui a chamada carioteca, tá? Não há membrana nuclear, tá? E além do mais, as bactérias, elas são procariontes, por quê? Porque elas não possuem organelas membranosas, tá? Isto é, organelas dotadas de membrana, tá? Beleza. E, voltando novamente aqui, a bactéria são o quê? São seres ubíquos. Ubíquo refere-se a quê? Presente em todos os lugares. Então, qualquer lugar que você for, você vai encontrar bactéria, até mesmo na larva do vulcão, tá? Que são bactérias termófilas, são bactérias que têm muita afinidade com a larva do vulcão, com altas temperaturas, tá? Você pode encontrar espécies fotossintetizantes. Sim, existem bactérias fotossintetizantes ou bactérias autotróficas, isto é, bactérias que produzem seu próprio alimento. Há espécies de bactérias que no seu citoplasma existe uma bolsa chamada lamela. Então, essa lamela armazena o que? A clorofila, para poder realizar a fotossíntese. Há bactérias também chamado que? Fotoquimiosintetizantes, tá? Então, bactérias quimiosintetizantes são bactérias que pegam o quê? Que pegam a matéria inorgânica, transformam essa matéria inorgânica em matéria orgânica e retira a energia dessa transformação. Um exemplo de bactéria, no caso da minha videoaula que eu dei sobre ciclo nitrogênio. Então, as nitrobactérias são bactérias quimiosintetizantes, porque ela converte o quê? Ela converte o nitrogênio em o quê? Em substâncias orgânicas, no caso, nitrito e nitrato. Então, são bactérias quimiosintetizantes. Ou a bactéria também pode ser um ser heterotrófico. Então, heterotrófico é aquele ser que depende de outro ser para poder se alimentar. Então, geralmente são bactérias que causam o quê? Que causam doenças, que causam parasitismo, tá? Beleza. E há bactérias de diversas formas e organização. Então, quais são essas formas de bactérias? Então, vamos ver aqui no quadro? Vamos ver aqui? Então, as formas de bactéria são essas daqui, ó, que você está vendo no quadro. Então, a gente vai entrar aqui na morfofisiologia bacteriana, tá? Morfofisiologia, morfo refere-se a quê? À forma da bactéria, tá? Então, a primeira forma de bactéria aqui são bactérias em forma de cocos. Então, cocos são bactérias em forma esférica. Então, por exemplo, você está lá fazendo cultura bacteriana, aí você vê bactérias assim, ó, como eu estou desenhando aqui, ó, várias bolinhas aqui. Então, várias bolinhas aqui é o que? É a bactéria em forma de cocos. Qual é o exemplo de bactéria em forma de cocos? Streptococcus, o que? Streptococcus pyogenes, que causa erisipela, que causa também problema aqui na garganta, amidalite. Staphylococcus aureus, também é um exemplo que? De bactéria em forma de cocos, tá? Bacilos são bactérias em forma de bastão. Então, o próprio nome bactéria refere-se a isso, refere-se a bastão, tá?
Então, por exemplo, você está lá fazendo a colônia de bactéria, aí você vê lá vários bacilos, bactérias assim dessa forma aqui, tá? Bactérias dessa forma aqui. Então, esses daqui são o quê? São bacilos. Exemplo de bacilo: você tem o Clostridium tetani, que é uma bactéria que é em forma de bacilo, que causa o tétano. Você tem a Escherichia coli também, que é em forma de bacilo. Outra forma também, cocobacilo. Cocobacilo seria a forma intermediária entre coco e bacilo. É uma bactéria que você olha ali, aí você vê assim, isso daqui é mistura de coco com bacilo, tá? Então são bactérias que apresentam as duas formas. É um bacilo menor com as pontas arredondadas, tá? Conforme vocês estão vendo aí. Então, o exemplo de cocobacilos é a Gardnerella vaginalis. Então, a Gardnerella vaginalis é uma bactéria que o quê? Que causa vaginite, tá? Inflamação na vagina. Então, a bactéria dessa forma aqui, você vê um bacilo assim pequenininho. Aí você olha assim, parece um coco, mas é um bacilo, tá? Você vê assim um bacilo pequenininho mesmo. Então, é um bacilo reduzido. É o que? É o cocobacilo. Espirilo, outra forma de bactéria, são bactérias que em forma de espiral e com flagelo. Então, o seu citoplasma é imóvel. Então, por exemplo, eu estou vendo ali, o espirilo é dessa forma aqui, ó, em forma de espiral. E aqui na extremidade ela possui um flagelo. Existe uma diferença entre espirilo e espiroqueta, tá? Então, o espirilo, ele possui o quê? O citoplasma imóvel. Já a espiroqueta possui o citoplasma o quê? O citoplasma móvel sem flagelo, tá? Beleza. Exemplo de espirilo: o Treponema pallio é um exemplo de bactéria espirilo, dentro do grupo aqui do espirilo. Treponema pallio que causa uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá? Treponema pallio é exemplo de espirilo. Vibriões. Vibriões são bactérias em forma de vírgula e com um pequeno flagelo na extremidade. Então, exemplo de bactéria, por exemplo, você está lá fazendo lá a cultura ali, aí você vê uma bactéria assim, como se fosse um bacilo meio torto, e aqui na extremidade, e aqui na extremidade você vê um flagelo, tá? Você vê um flagelo aqui. Então, exemplo de vibrião é o Vibrium choleri, que causa o quê? Que causa a cólera. Falou, pessoal, um abraço aí. Falou.